Fala pessoal, eu vim trazer algumas dicas de como organizar a sua vida financeira, cara. E eu vou dizer isso baseado em como eu organizo a minha. Basicamente tem três pilares, que é o que você tem necessidade de ter ou de comprar, o que é utilidade e o que é conforto e luxo. Então vamos lá, começar explicando essas três coisas, depois eu vou entrar no tópico da economia. Primeiramente, cara, necessidade. Eu quero comprar tal coisa. Só que antes de você decidir se você vai comprar essa coisa, você tem que passar por esse filtro. Em qual dessas três categorias isso que você quer está encaixado? É uma coisa de necessidade? Eu quero um iPhone 13 Pro Max, sendo que eu não tenho um jogo de panela para cozinhar. Então, cara, não é necessidade. Você precisa das panelas, não de um iPhone 13 Pro Max, que seria luxo ou conforto. Então, você tem que passar tudo nesse filtro para poder você saber o que você está fazendo na sua vida financeira. Porque você vai adquirir uma coisa que está acima do seu padrão de vida. Ou você vai adquirir algo antes do tempo, que não vai ser legal para você, vai lhe atrasar. Às vezes você vai acabar dando 2 passos para trás por causa de uma má decisão. E eu digo por experiência própria, aconteceu isso com o meu primeiro carro. Eu fui com muita sede ao pote, cara, e não deu muito certo. Eu vou trazer um vídeo completo explicando essa história para vocês, tudo o que aconteceu, qual foi o carro, quanto foi, e vocês vão achar até engraçado porque aconteceu muitas coisas. Mas depois eu trago um vídeo específico sobre isso. Cada coisa tem um tempo, e para você saber se você está no tempo de comprar essa coisa ou não, passe nesse filtro. Eu quero comprar uma moto, um exemplo. Pode ser um item de conforto, mas primeiro você tem que ter resolvido as suas questões de necessidade. Como eu faço para saber se é necessidade, conforto ou luxo? Como é? Necessidade, utilidade ou luxo? Então você vai fazer assim. Se você precisa desse item para sua sobrevivência, você necessita mesmo, não dá para passar sem ele, então ele é necessidade. Se você precisa desse item, porém não é essencial para a sua vida, se você dá para passar sem ele, você sobreviveu até hoje sem ele, então ele já se encaixa na área de utilidade. Seria útil, mas não é necessário. E o terceiro, que ele não é nem necessário, nem seria tão útil, seria tipo um conforto. É tipo aquele triângulo que você chega em casa e escora suas pernas. Tipo, ele não serve para mais nada, é só conforto. Ele não é uma coisa que dá para fazer várias coisas com ele, não é tão utilitário assim. É só para você chegar em casa e escorar suas pernas lá. E basicamente isso. Isso é um item de conforto. Ou então, por exemplo, um automóvel muito caro. Seria basicamente para conforto. Porque se você quisesse para utilidade, você pegaria uma moto que basta ter um motor e 2 rodas e leva para qualquer lugar. Mas eu quero a moto mais top. Aí você está buscando conforto ou luxo. Você tem que ver em que fase da sua vida você está. Se você vai poder comprar uma que proporcione luxo para você, ou se você precisa de uma que seja só útil, que lhe leve e lhe traga. Então, pessoal, é muito importante você aprender isso, porque senão você vai passar o pé pelas mãos e vai voltar para trás, cara. E a gente não quer isso. Você sabe que é muito difícil da gente dar um passo para frente e a gente não quer dar 2 para trás. Então, a terceira coisa que eu queria falar é sobre economia, cara. Economizar. Eu estava até escrevendo uma frase sobre isso. Economizar não é questão de querer ou não querer. É questão de necessidade. Como a gente estava falando dos 3 tópicos, isso sim é uma necessidade, cara. Porque se você não economizar agora, você vai estar punindo o seu eu futuro. Sabia disso? Já pensou assim? O que você não faz hoje, financeiramente falando, se você não se organiza, se você não poupa, se você não investe em alguma coisa. Quando eu digo investir, não estou falando só de investir em bolsa de valores, investir em coisas online, pela internet. Não, estou falando de investimentos, às vezes físico, até uma ferramenta, até uma coisa para sua casa, uma coisa para você. Tudo isso é investimento. Mas o que eu quero dizer, se você não fizer isso agora, você vai ser penalizado no futuro, cara. E é feita uma frase que eu vi no vídeo que eu assisti hoje. Dinheiro não aceita desaforo. Você não pode errar na sua área financeira, cara. Pelo menos não por muito tempo. Dependendo da idade que você tem agora, você tem pouco tempo para se organizar, para depois não estar sofrendo. Você tem que poupar, você tem que estudar, para poder você saber como investir esse dinheiro. Porque senão você vai ficar só rodando, cara, na vida, sem saber o que você está fazendo, para onde você vai e o que você quer. E isso também é muito importante, cara. Você tem que saber o que você quer da sua vida e para onde você está indo. Você tem que traçar um caminho. Mas é muito difícil, são muitas possibilidades. Essa é a questão. Infelizmente,
São muitas possibilidades de trabalhos, de lugar para se viver, de coisas para se fazer, mas você tem que escolher. Porque se você se deixar levar pelo vento, você vai acabar como a folha que cai e vai guiada pelo vento. Cara, ela normalmente o final dela é o chão, ela vai levar uma bela queda. Então não seja guiado só, porque senão você vai dar de cara no chão. Tem que tomar suas escolhas para você achar um lugar confortável no futuro para você ter uma saúde planejada no futuro, e tudo isso faz parte do seu presente. É no agora que você resolve isso, não lá na frente. Então, cara, é muito importante. Economize, faça coisas que vai beneficiar você no futuro. Porque a gente não pensa que minha decisão de poupar agora, minha decisão de buscar um desconto na hora de fazer a feira, ou na hora de alguma coisa assim, de algum gasto grande, não vai mudar tanto. Vai, cara. Só que a gente não sente agora. A gente sente lá na frente. É tipo você pensar agora, não sei que idade você tem, é tipo, no meu caso eu tenho 25 anos. É tipo eu pensar agora que se quando eu tinha 18 anos, todos os dinheiro que passou pela minha mão eu tivesse poupado mais, tivesse guardado, eu tô com 25, mas cara, eu já estaria com um bom dinheiro, viu? Vou dizer. Eu tenho 25 anos, de 18 para cá não foi muito, mas eu já estaria com um bom dinheiro, porque eu trabalho desde muito cedo. Comecei a trabalhar com 8 anos, ajudando meu pai numa loja de bicicleta que ele tem. E com 14 eu comecei a trabalhar para outras pessoas de fora, prestando serviços. Então, desde então eu trabalho, cara. Se eu tivesse juntado e poupado mais, se eu soubesse o que eu sei hoje, que eu tô aqui passando para vocês, cara, poderia estar tudo bem diferente. Então, por isso que eu digo, quanto antes você começar, melhor. Você vai estar poupando o seu eu do futuro de passar perrengue. Então, do jeito que você gostaria que o seu eu do passado tivesse feito para você estar bem agora, faça agora para o seu eu do futuro estar bem lá no futuro. E você vai chegar lá bem rapidinho, acredite, cara. O tempo passa assim. Então, pessoal, essas foram as minhas dicas. Eu acho que é muito importante isso aí, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Eu pratico, tá? Todas essas coisas que eu trago aqui no canal são coisas que eu pratico na minha vida, que dá certo. Por isso que eu tô falando aqui para vocês. Então é isso aí. Se você gostou, dá o like, se inscreve e comenta aí alguma coisa que você achou, alguma experiência de vida sua. Que eu vou ficar muito feliz em ouvir o seu depoimento. Então até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.